Voltando então, gente, à nossa aula de ecologia, pirâmides ecológicas. É um tema muito abordado em concurso, porque envolve a análise de gráficos. E os gráficos, eles podem passar várias informações. E aí, essas informações requerem uma atenção na hora de analisar esses gráficos. Na biologia, as pirâmides ecológicas respeitam alguns padrões. A pirâmide de energia, essa aqui é clássica, gente. A pirâmide de energia nos ecossistemas biológicos, ela é sempre no formato da pirâmide mesmo, com a base maior e à medida que você vai subindo de nível, diminui a barra aqui, diminui a quantidade de energia acumulada nos seres vivos. Quando for pirâmide de energia, está relacionado àquele processo da fotossíntese. Por quê? A energia que é absorvida através da fotossíntese aqui pelos produtores, fotossíntese, ela fica acumulada nos produtores. Essa energia acumulada nos produtores, ela serve para manter o produtor vivo, ele utiliza 90% dessa energia para manter vivo e armazena 10%. Esse armazenamento de 10% dessa energia, ele é repassado para o próximo nível. Aproximadamente 10% passa para o próximo nível. Lembra que eu comentei com vocês na aula para a gente ter um melhor aproveitamento energético, a gente tem que se alimentar diretamente dos produtores. Então, quanto mais verduras, legumes, a base da nossa alimentação é o quê? Arroz, feijão. Então, esse arroz e esse feijão fornecem muita energia para a gente desempenhar as nossas funções vitais. O consumidor primário, ele vai pegar esses 10%, usar para manter nele vivo e vai passar mais 10% para o próximo nível. Esse secundário pega esses 10% e passa para o próximo nível mais 10%. Utiliza nele e passa para 9%. Então, isso aqui explica, gente, um outro fenômeno muito comum. Por que os animais de topo de cadeia alimentar, eles têm que comer muito? Um leão, quando ele come lá uma zebra, ele come até empaturrar. Por quê? Para ele absorver o máximo de energia possível. Os animais de topo de cadeia alimentar, eles têm que se alimentar muito para manter ele, porque o aproveitamento da energia geral, viu gente? Eu estou falando do aproveitamento da energia geral, da fotossíntese que foi absorvida lá pelos produtores, chega nele muito pouco. Então, esse aproveitamento de energia geral é pouco. Agora, individualmente lá, quando ele come muito, ele consegue absorver uma quantidade, extrair um pouco a quantidade considerável de energia lá, tá? Mas, no geral, no ecossistema, cada nível sempre diminui com a mudança de nível. A pirâmide de energia ecológica, ela sempre vai respeitar esse padrão aqui, como se fosse uma pirâmide mesmo. Outra coisa que você tem que ficar atento é a pirâmide de números. Sempre, gente, guarda isso. A análise de gráfico, você tem que ficar atento aos pormenores nos enunciados, galera. Os pormenores no enunciado vai te indicar o que representa cada nível. Aqui está falando de energia. Pirâmide de energia sempre diminui. Número, considera a quantidade de seres vivos. E aqui, quando considera a quantidade de seres vivos, a gente tem dois tipos. Você tem a normal, que é a pirâmide normal, e tem a pirâmide invertida. Por quê? Você tem lá capim. Você tem lá uma pequena área onde que você cultiva lá capim, ou então você pega um monte de capim lá, é sempre uma quantidade significativa lá, sei lá, 200 pés de capim, sei lá, 200 molhos de capim lá, e serve para alimentar 2 coelhos, e esse coelho, ao reproduzir, pode alimentar uma cobra. Isso aqui está considerando número, considera a quantidade de seres vivos. A pirâmide invertida, ela é comum, por exemplo, uma árvore.
Uma árvore ela pode servir de abrigo e fornecer alimento para uma família de macacos. E aí você vai ter 4 macacos se aproveitando dessa árvore, e esses macacos, em cima dos macacos, você pode ter milhares de piolhos. E esses piolhos em cima dos macacos. Então aqui a quantidade de seres vivos é invertida, é inversamente proporcional, tá? Então você tem isso aqui. E por último a gente vai ter também a pirâmide de biomassa. Essa é a massa de matéria orgânica. Aí, gente, mais uma vez eu quero reforçar. Fique atento aos enunciados do texto de análise de gráfico, pirâmide, tudo isso você tem que ficar atento a isso, aos pormenores, o que está indicando, analisa de nível para nível. Biomassa, essa biomassa geralmente considera a biomassa seca. Ou também pode ser no nosso corpo, nós temos a massa magra, que é os músculos. Tem gente que considera só biomassa magra, tem gente que a massa gordurosa, então você tem que ficar atento aos enunciados. Mas a pirâmide de biomassa também, ela influencia principalmente o fazendeiro lá. O cara não vai pôr 1000 cabeças de gado em 100 metros de área de pasto. Por quê? Ele sabe que não vai dar certo, não cabe, nem cabe, né? 1000 cabeças de gado em 100 metros. Mas enfim, é necessário, isso ajuda a compreender a quantidade de biomassa necessária para você manter uma lavoura ou manter uma manada lá de gado, de búfalo, e para você situar a quantidade de produtor para manter aquele nível de cultivo que você está querendo manter lá. Então, não adianta, isso aqui é muito importante em piscicultura. O cara só coloca peixe lá e acha que o peixe tem que se virar só nas alguinhas que tem lá. Tem que fornecer matéria, biomassa, para servir de base para esse animal crescer lá e você cultivar lá. Então tem que colocar ração, você tem que favorecer a oxigenação da água, você tem que levar em consideração vários fatores. Então aqui a pirâmide de biomassa vai levar em consideração a matéria orgânica. Essa pirâmide, na maioria das vezes, ela é assim, sempre no sentido normal de pirâmide mesmo. Mas pode acontecer de ela ser uma hora fazer assim, outra hora fazer assim. Aí vai depender do critério utilizado lá, tá ok? Pessoal, valeu!